noite, graça e paz, amém? Onde estão os homens fortes nessa noite? Onde estão os homens guerreiros nessa noite? Onde estão os homens desbravadores nessa noite? Onde estão os homens de honra nessa noite? Um aplauso para Jesus, querido, Ele é digno. Aleluia. Olha, uma mulher vir a público e fazer uma declaração como essa, o cara tá bem na foto, viu? Tá bem na foto. Mas é isso. Não existe prazer maior do que ouvirmos isso, algo dessa natureza da boca da nossa esposa. Não existe algo tão precioso para a vida de um pai quando uma filha diz assim: pai, eu quero que o meu esposo seja igual ao Senhor. Esse é o maior presente que um pai pode receber. Do que um filho que diz para a mãe: mãe, eu quero que a minha esposa seja igual à senhora. Eu acho que cada pai tem que almejar ouvir isso de um filho, porque não existe coisa mais triste para um pai do que ouvir de um filho: eu não quero que o meu esposo seja igual ao meu pai, eu não quero que a minha esposa seja igual à minha mãe. Então isso aí é muito triste, mas eu creio que Deus está construindo algo novo no nosso meio. Essa é a geração que vai plantar novas sementes para a próxima geração, amém? Diga para o seu irmão: olha, você é um homem de honra. E eu quero falar sobre um homem de honra nessa noite. Eu quero falar sobre paternidade saudável. E esse homem de honra que eu encontro na Bíblia é Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia aí, em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2 e 4. Deixa eu ver aqui, Jó, capítulo 1, versículo 2 e versículo 4. Quem achou, diga amém. Esses dois versículos dizem assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam o quê? Banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Irmãos, eu estou assim apaixonado pela família de Jó. Foi o que me inspirou a escrever esse livro que está ali, que eu recomendo que você o adquira, porque adquirindo esse livro é um bem que você vai fazer para você mesmo. É um investimento que você vai fazer para você mesmo. Então eu já lhes disse ontem, isso aí não é o meu ganha-pão. Tenho meu sustento na igreja e nos meus negócios empresariais. Então o que está ali é para abençoar a sua vida. E foi o que Deus fez comigo. Ano passado Ele abriu os meus olhos em cima da família de Jó. E eu consegui ver na família de Jó princípios que norteiam a nossa vida como homens. Todos os princípios que estão em torno da hombridade se aplicam à vida de Jó. Esses 2 versículos que nós acabamos de ler, queridos, havia uma agenda. Havia um rodízio entre os filhos de Jó. 3 meninas e 7 meninos. E pelos textos que nós lemos, eles viviam bem. Tinha uma agenda, tinha uma programação. Vez por outra, o banquete era na casa de um, depois na casa do outro, depois na casa do outro. Olha só quanta saúde emocional no meio desses filhos. Quanto relacionamento no meio desses irmãos. Quem plantou isso, queridos, no meio dessa casa? Quem foi que gerou essa saúde emocional no meio desses irmãos? Foi Jó. Então eu estou convencido cada vez mais de que uma paternidade mal resolvida é responsável por gerar filhos imaturos, fracos, inconstantes, irresponsáveis, muitas vezes brutos, rebeldes, perdidos, sem direção. Uma
paternidade mal resolvida, ela é responsável por tudo isso, de gerar filhos doentes para a nossa sociedade, consequentemente para a igreja, porque a igreja é formada por famílias. Então a vida emocional de um filho é afetada com a carência crônica do pai. Irmãos, eu nunca tinha atinado para isso, eu não me dava conta disso por muitos anos da minha vida. Então é daí que nascem os traumas, é daí que nascem os desvios na vida de um filho. Como lhes disse ontem à noite, eu estou convencido, queridos, não sei se eu disse isso ontem à noite, mas eu estou convencido de que nós não perdemos filhos na adolescência e na juventude, não. A adolescência, juventude e vida adulta é só colheita. Nós perdemos filhos, queridos e amados, naquela idade que a gente menospreza tanto muitas vezes. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, é ali que você tem que plantar. É ali que você tem que plantar afeto, amor, palavras de afirmação. É ali naquela tão pouca idade que a gente pensa que eles são bobinhos, que não estão absorvendo nada. Mas escute algo, desde a aurora fetal, desde o momento em que o filho é concebido, ele já está ali como uma esponjinha, absorvendo tudo, porque o espírito do homem não tem idade, o espírito do homem não é cronológico. Então a criança, desde a aurora fetal, já está absorvendo tudo, todas as impressões externas, todas as reações emocionais da mãe. Aquele filho ali na sua formação está absorvendo tudo. Então adolescência e juventude é colheita. Por isso que a Bíblia ela é poderosa, a Bíblia é maravilhosa, quando ela diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando chegar na sua velhice não se desviará dele. Nós, como pais, não podemos perder uma oportunidade com o filho. Muitas vezes o filho chega todo feliz, trazendo aquele trabalhinho da escola, e às vezes a gente está numa vida tão agitada que nem presta atenção. Chegam para apresentar as notas e nós desprezamos, nem valorizamos. Quando tira uma nota boa, a gente quer saber da vermelha logo, não é não? Para dar a nossa bronca, para dar o nosso puxão de orelha. Irmãos, desde a minha primeira filha, são 3 lá em casa, eu sou um pai fornecedor e preciso de bons consumidores, viu? Preciso de homens de verdade para minha filha. O cara vai ter que namorar primeiro comigo, meu irmão. E vai ter que pagar cinema primeiro para mim, sorvete primeiro para mim, não é? E vai ter que ter moral comigo. E lá em casa o namoro vai ser assim: senta os dois no sofá, eu tô lá para cima, ele tem que ficar batendo palma e assoviando. Quando parar um dos dois, eu desço para saber o que está acontecendo. Claro que não, querido. Mas uma coisa é certa, eu vou saber se o cabra é dizimista. Vou puxar a ficha dele na igreja, porque se o cara não está sendo fiel com Deus, vai ser com a minha filha, irmão. Então o negócio vai ser estreito. Mas olha, uma cultura que a gente trabalhou muito bem com as nossas filhas lá em casa foi o seguinte: minha esposa, ao arrumá-las, sempre disse para cada uma delas: agora vai lá com seu pai. E quando elas chegam, desde a pequenininha, a caçulinha tem 2 anos e meio, papai, estou pronta. Eu elevo a alma delas, eu elevo a autoestima delas. Digo: filha, você está tão gata, filha, você está tão linda, filha, esse brinco, filha, esse lacinho. E elas desde pequenininha, começam a se mexer, aí pega na sainha. Filha, deixa eu dar o cheiro agora no seu pescoço, está com perfume, vou lá, dou um cheiro. O que eu estou fazendo com as minhas filhas? Afirmando a feminilidade delas, afirmando o lado feminino delas. Então nós que temos filhos, é inevitável, filhos do sexo oposto, é inevitável que eles não nos vejam nus, sem roupa, ou na hora do banho, ou na hora de se arrumar. Então, como eu sou cercado de mulheres em casa, no meu caso, eu sempre procurei, desde pequenininha, 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, papai é menino e a Hannah é menina. Papai tem pênis e Hannah tem vagina.
Então não tem nada disso de pintinho. Pintinho é filho da galinha, irmãos. Perereca é parentesco de sapo. Então veja o que a cultura aí fora gerou no nosso entendimento com os órgãos genitais, como se eles fossem sujos, como se eles fossem imundos, como se fosse até um palavrão chamá-los de pênis e vagina. Sim ou não, irmãos? Uma vez eu abri um site cristão e tinha um artigo que eu de pronto me escandalizei quando eu vi o tema daquele artigo. O tema daquele artigo era Deus pegou no meu Bilal. Quando eu olhei aquele tema, eu me assustei, fiquei assim escandalizado. Mas eu fui ler o artigo, o cara deu um show. Porque quem fez o pênis do homem lá no Éden? Quem pegou? Quem confeccionou? Foi o diabo, irmãos? Foi Deus. Mas a cultura que está aí fora tornou os nossos membros sexuais como se fosse algo imundo. Sim ou não, irmãos? Como se fosse algo sujo. Então os nossos filhos precisam ouvir sobre sexo, sobre masturbação, sobre tudo da nossa boca. Porque se eles não ouvirem da gente, eles vão aprender de uma outra maneira, irmãos. Sim ou não? Então a paternidade, ela vai passando por tudo isso. E eu não tinha compreensão dessas verdades. Então o que vai ficando claro, que não basta ter filhos. Não basta gerarmos filhos, nós precisamos nos envolver com eles. Gerar filho, querido, qualquer homem aí faz, qualquer macho aí faz. Mas gerar paternidade saudável num filho, tem que ser homem de verdade, pastor Emerson. Tem que ser homem de caráter, tem que ser homem de honra, tem que ser homem forte, tem que ser homem valente no Senhor, sabe? Para arrancar esse filho da boca do leão quando for preciso for. Uma universidade dos Estados Unidos fez um levantamento e essa estatística diz que 71% das adolescentes grávidas, elas não tiveram a presença de um pai. Os pais foram ausentes. Essa estatística diz que 63% do suicídio que acontece entre os jovens, esses jovens são de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisão vêm de lares sem pai. Filhos sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, têm 2 vezes mais chances de acabarem numa cadeia, têm 2 vezes mais chances de usarem drogas, de fumarem, de beberem. Então, por essa estatística, você vê, queridos, a lacuna e o rombo que fica quando não existe uma paternidade saudável na vida dos nossos filhos. E a gente não tem como fugir disso. A gente não tem como terceirizar isso. Foi Deus que nos criou assim. Deus criou a figura masculina para exercer esse tipo de influência na criação dos filhos. Posso ouvir amém? Dá para soltar aquele vídeo, pastor Heber? Nós vamos soltar um vídeo aí, só para que a gente tenha noção desse grito que está dentro de todos os filhos. Em busca de tentar realizar o sonho do jovem, e mesmo com poucas informações sobre o paradeiro do pai, conseguimos localizá-lo. Ele é dono de uma oficina de lanternagem e pintura de carros no bairro da Zona Sul de Porto Velho. Combinamos tudo com o pai do jovem. Ele queria fazer uma surpresa para o filho. Com a desculpa de que iria conhecer uma pessoa que lhe daria um trabalho numa oficina, levamos o jovem até o local. O César Augusto hoje vai conhecer uma pessoa que assistiu o programa e quer ajudá-lo também. César, todos os dias você pensa em encontrar seu pai, você veio com um único objetivo aqui. É verdade. As pessoas gostam, né, de ajudar, né, que o pessoal de Porto Velho é muito acolhedor, né, muito simples, muito boa, um lugar de pessoas boas, né, e ficaram sensibilizados com a minha história, né, uma história de procura, de superação, né, de luta. E hoje a gente vai conhecer aqui um rapaz que quer te ajudar, quer te dar um emprego até você conseguir se estabilizar aqui e encontrar seu pai, né, que é o seu objetivo. Verdade. Aí a gente vai... César nem imaginava, mas estava a poucos passos de reencontrar o pai. Como
Pai, você assistiu a matéria, né? E a gente trouxe o César Augusto. Tudo bem? Tudo bem. Inicia uma conversa e, sem desconfiar, César começa a contar sua história. Saída do Paraná em janeiro, né? Desde criança tinha vontade de conhecer meu pai e não tinha coragem, né, de sair e procurar ele, por causa que não sabia nem aonde procurar, né? Porque até a família dele lá também não tinha notícias dele, né? Não sabia para onde ele andava. Em janeiro desse ano, eu saí do trabalho, vendi o que eu tinha e peguei um dinheirinho e saí procurar pelo Brasil. Porto Velho é a 11ª capital que eu ponho os pés. Descobri que ele está aqui, na Zona Sul. Só não tem o endereço dele ainda, sabe? E só eu sei o que eu passei para chegar aqui, né? Chegar aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, para realizar esse sonho, né? Não desistir desse sonho. Veio de carona, veio a pé, contou com a ajuda... 90% a pé, sabe? Consegui pegar algumas caronas, sabe? Peguei alguns ônibus em alguns determinados lugares que eu trabalhei, sabe? Que eu trabalhei e sempre... A única coisa que eu não fiz na estrada foi mentir, trapacear e roubar. Isso eu não fiz. José Augusto não consegue esconder a ansiedade. Atento ouve a história do filho. Se você tivesse a oportunidade de falar para o seu pai, o que você diria para ele? Mesmo sem conhecer ele, eu amo ele. Porque, bem ou mal, ele me gerou, né? Ele me deu a vida. Se não fosse por ele, eu não existiria. Queria dizer para ele que ele é um homem muito importante, sabe? Independente de tudo, independente de tudo mesmo, por causa que eu sou muito grato por ele existir, por causa que eu aprendi lendo a Escritura que nós, seres humanos, nós temos que amar os outros, amar uns aos outros, é a única coisa que nós temos que fazer, independente de circunstância, independente de qualquer coisa, nós temos que nos amar uns aos outros. E eu amo muito ele, eu só queria ter a amizade dele, poder chamar ele de pai, abraçar ele, final de semana nós tomar um refrigerante, fazer um churrasco. Daí, já que eu uberei minha mãe 30 anos pra lá no sul, que custa uberar 30 anos ele aqui, arrumar um serviço bom aqui, muito bom aqui em Porto Velho, ficar aqui com ele. Você escutou a história dele. O que te fez lembrar da história do César Augusto? Não, eu lembro que nem eu falei pra ele, o último tchau que ele deu na janela do ônibus, tá gravado aqui. Você tá na frente do teu pai. Aí, meu bom. Me segura que eu vou cair, me segura. Eu não acredito, meu bom. Acabou a fofura, meu. Cara, eu te achei, meu bom. Você não sabe o que eu passei pra te achar, cara. Mas eu te achei, cara. Eu te achei, meu cara. Diz que homem não chora, né? Mas como dizem... E João 11, 11:35, né? Até Jesus chorou. E aí você realizou o seu grande sonho. Sim. Realizou, cara. Você não sabe como, não sei como te agradecer. Você é demais, você conseguiu. Eu achei que não ia conseguir não, mas eu sempre... Dá mais um abraço no pai, que isso aí... Obrigado, cara. Obrigado por você existir. Muito obrigado. Além de realizar o sonho de encontrar o pai, César ganhou uma nova família e abraça pela primeira vez a madrasta e a irmã mais nova. Nós conseguimos localizar o senhor José Augusto, ele que mora aqui no bairro Castanheira, que era a única informação que o César Augusto tinha do pai. Momento de muita emoção, reencontro dos dois, e a gente encerra aqui esta matéria, o sonho de César Augusto realizado. Após 30 anos, ele reencontrou o filho.
É forte, hein? Sabe o que esse vídeo me ensina? Que esse é o grito da alma de todo filho. Esse é o grito da alma de todo filho. Todo filho almeja pela figura paterna. Não tem jeito. Sim ou não, irmãos? O que o filho deseja, na verdade, é o pai. O filho quer o abraço do pai. Você vê que esse jovem, o César, adulto, mas com um anseio muito grande na alma dele, ele sai do sul do Brasil, de carona em caminhão, para ir para o norte do Brasil, por causa de uma informação de que ali poderia estar o pai dele. E ele encontra o pai dele. E ele então libera na fala dele aquela frase: eu te achei. Porque é isso que o filho quer. O filho quer o abraço do pai. O filho quer o beijo do pai. O filho quer a presença do pai. Queridos, eu não tinha noção quanto isso foi devastador na minha vida. Eu não tenho o registro de um dia ter chamado alguém de papai. Eu não tenho esse registro. Eu não tenho na minha mente a informação e a memória de ter ouvido do meu pai a palavra: eu te amo, meu filho. Eu não tenho. Porque eu perdi meu pai com 2, 3 anos de idade e eu não tenho esse registro. E eu não me dei conta do quanto isso foi devastador na minha vida. Toda vez que eu olhava uma foto do meu pai que a minha mãe me deu, vinha uma tristeza muito grande no meu coração. Mas aquilo era um rombo emocional da ausência, da falta que ele fez na minha vida. E mesmo com Jesus eu convivia com uma tristeza. E eu não sabia detectar que tristeza era essa. Até que num momento de oração, queridos, eu fui confrontado pelo Espírito Santo. E eu fui na minha terra natal, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói. E os meus avós ali por parte de pai ainda estavam vivos. Isso foi em 2012. E eu me desloquei até aquela cidade. E ali eu procurei o cemitério onde meu pai foi enterrado. E eu fui chorar a morte do meu pai. E aquilo foi terapêutico para mim. Aquilo foi libertador para mim. Aquilo foi sanador, aquilo foi bálsamo para o meu coração. Eu precisava chorar a morte do meu pai. Eu nunca ouvi a palavra eu te amo como muitos filhos de pais cristãos também não ouviram. Pasmem vocês. Há filhos dentro das nossas igrejas, eu conheço algumas histórias, que nunca ouviram do seu pai, olho no olho: meu filho, eu te amo muito. E nós precisamos então, queridos, reparar isso. Eu quero dar uma definição aqui para a paternidade. De tudo que eu já li e ouvi sobre paternidade, eu cheguei a essa conclusão aqui, que paternidade nos fala dos processos envolvidos na missão de criarmos filhos saudáveis. Então, paternidade nos fala dos processos envolvidos na missão. Paternidade é uma missão de gerar filhos saudáveis. Pastor, que processos são esses? Afirmar a identidade do filho, dar destino para o filho, dar direção para o filho, dar um norte diretivo para ele. E quando eu olho para a família de Jó, os filhos de Jó receberam isso do pai. Os filhos de Jó tiveram destino, tiveram direção. Me impacta saber, na família de Jó, que cada filho tinha a sua casa. Pelo texto que nós lemos, olha que coisa linda. Cada um deles tinha a sua casa. Cada um deles tinha a condição de bancar aquela festa, aquele banquete. Cada um tinha essa estrutura financeira. Cada um tinha a sua estrutura patrimonial. Filhos que foram direcionados. Filhos que não ficaram na barba do pai, filhos que saíram da saia da mãe, saíram da casa do pai, foram construir as suas histórias. E tudo isso foi decorrente da paternidade que esses filhos tiveram, uma paternidade saudável. A família de Jó, os filhos de Jó tinham saúde emocional, tinham saúde espiritual e tinham saúde moral, porque Jó era uma referência de ética, de moralidade, de integridade, de retidão. Irmãos, que plataforma maravilhosa havia no seio dessa família. Olhando para a família de Jó, eu vejo que havia uma onda de amor, de respeito,
de diálogo, de compreensão, de felicidade. O nome dessa família aqui era uma família feliz. E Jó plantou tudo isso no meio dessa casa. Nós somos esses homens, amém? Diga ao seu irmão, seja um plantador de boas sementes dentro da sua casa. Então a paternidade saudável, ela vai passar por algumas verdades que são imprescindíveis dentro do lar. E eu quero destacar algumas delas aqui. Em primeiro lugar, diga comigo a importância da imagem do pai para os filhos. Irmãos, isso tem um peso muito grande para os filhos. Quando eu olho para Mateus capítulo 3, 17, sabe como foi que Jesus começou o ministério dele? Jesus começou o ministério dele, não foi com uma onda de unção sobre a vida dele, não foi com um grande mover do Espírito na vida dele. Jesus começou o ministério dele com paternidade saudável. Ele começou o ministério dele no batismo, ouvindo uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. Jesus começou o ministério dele assim. Olha que coisa linda, queridos. O ministério de Jesus começou com essa afirmação: Tu és o meu filho amado. Escute algo. Eu já disse isso aqui numa outra oportunidade. Jesus ouve do Pai: Tu és o meu filho amado. Ele sai do batismo e vai para a tentação do deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Satanás o tenta, Satanás diz assim: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O correto seria Satanás ter falado assim: Se tu és o Filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque foi isso que Jesus ouviu do Pai. Só que Satanás, ele omite essa palavrinha amado. Está entendendo? Na tentação, Satanás omite a palavrinha amado. Por quê? Porque o reino das trevas sabe que na medida que nós soubermos o quanto nós fomos amados pelo nosso Pai Celestial, acabou para ele. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. O inferno sabe disso. Bata no peito e diga assim: Eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Irmãos, o que eu libero para as minhas filhas, eu nunca aprendi com meu pai e com a minha mãe. Pastor, de onde veio isso na sua vida? Do Pai amado. Do momento em que eu comecei a entender o quanto eu sou amado por Ele. Do momento em que eu comecei a entender que a maior afirmação que eu preciso para tocar o meu ministério e a minha vida vem dEle e de ninguém mais. Porque eu não tive esse pai que me deu essa bagagem, essa estrutura, essa referência. Então é por isso que ainda que a paternidade biológica falhe, isso não será motivo e justificativa para vivermos lambendo as feridas dos nossos traumas passados, porque nós temos a cruz, nós temos o poder de Deus, nós temos o sangue de Jesus, que vai nos refazer, que vai nos sarar, que vai nos limpar e vai nos colocar de pé como um homem de verdade. Não há justificativa. Posso ouvir amém? E isso é lindo. O ministério de Jesus começar assim. Então, um relacionamento com o nosso pai biológico é uma preparação para o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Muitos filhos se sentem bloqueados no seu relacionamento com Deus Pai por conta das feridas e dos traumas que eles absorveram no relacionamento com o pai biológico. Olha que coisa. E Satanás sabe disso. Satanás sabe o quanto uma paternidade doentia na nossa vida vai bloquear o nosso relacionamento com Deus Pai. Satanás sabe disso. E é por isso, queridos, que ele investe pesado, tentando bagunçar o relacionamento de pais e filhos. Mas nós temos uma promessa
de que a unção do Senhor virá nos últimos dias e converterá o coração dos filhos ao coração dos pais e o coração dos pais ao coração dos filhos, e eu creio profeticamente que nós somos essa geração, nós somos essa geração que vai experimentar cura nos nossos relacionamentos familiares. Você pode dizer amém? Nossa visão acerca de Deus como Pai tem conexão com nossa figura paterna, e o inferno sabe disso, queridos. Paternidade saudável não é algo messiânico. Esse ponto aqui é interessante também, olha. Paternidade saudável não é algo messiânico. O que uma paternidade saudável vai fazer comigo e com você? Vai amenizar alguns impactos que os nossos filhos poderiam ter na vida. Mas não é messiânico, não vai resolver tudo. Só quem resolve tudo na vida do ser humano é a cruz. Porque por mais que sejamos pais maravilhosos, existem carências profundas no coração dos nossos filhos, que só a cruz vai resolver, que só a cruz vai sarar, que só a cruz vai suprir. Por isso que Cristo é a nossa suficiência. Mas uma paternidade saudável, ela vai amenizar vários impactos na vida dos filhos, como carência, o filho não se sentir vulnerável às situações da vida, não é? Eu contei ontem o que eu faço no Dia dos Namorados com as minhas filhas. Não contei? Eras, eu não contei essa ontem. Dia dos Namorados. Eu já faço isso desde pequenininha, a semente é plantada ali. Eu reúno as 4 em casa, saio de manhã ou pela tarde, vou numa livraria, compro um cartão para cada uma e escrevo a punho uma declaração de amor para cada uma delas. Compro uma lembrancinha, irmãos, orem por mim, minha vida é cara, viu, irmãos? Compro uma lembrancinha para cada uma e na noite do Dia dos Namorados eu sento com ela numa mesa e preparo algo. E naquela noite eu começo a ministrar ao coração delas, principalmente das filhas, dizendo: filhas, o mundo comemora essa data, na maioria das vezes, com motel, com prostituição, com promiscuidade, com pegação nos namoros que não têm o temor de Deus. O papai está fazendo nesse momento o papel, figuradamente, do namorado de vocês. Porque um namorado de verdade é quem protege, é quem ama, é quem guarda. Até o dia em que vai chegar o varão que Deus está preparando, que será o marido de vocês. Então, até que esse dia chegue, o papai está fazendo esse papel na vida de vocês. Então, eu escrevi algo aqui, expressando o meu sentimento por cada uma de vocês. E comprei uma lembrancinha para cada uma de vocês. E aí, queridos, elas leem, mas na verdade elas leem rapidinho, porque o que elas querem é um presente mesmo. Mas fica ali aquele registro e depois eu oro por elas. Eu oro por elas. Então, eu sou um pai que já fui na escola recebê-las com um buquê de rosas, Dia Internacional da... Cara, olha, o cara quando chegar para querer conquistar, eu acho que para ganhar de mim, ele vai ter que se jogar de paraquedas. Ele vai ter que se jogar de paraquedas. O que eu estou fazendo com as minhas filhas? Amenizando toda a carência que possa existir no coração delas. Então, não vai ser qualquer somebody love no ouvido delas que vai iludi-las. Porque muitas das coisas que o camarada vai querer fazer com elas, elas vão dizer: meu pai já fez isso comigo. Eu estava na igreja, eu já tinha combinado com a minha esposa que quando a minha mais velha menstruasse, eu iria me dirigir a uma floricultura, comprar um buquê com 12 flores. Como eu só tive mulheres, queridos, então eu falo com mais propriedade sobre as mulheres, tá? Mas eu acho que você que tem filho homem, você tem que ensinar o seu filho homem a ser cavalheiro, a ser um servo, a não permitir que uma mulher perto dele carregue nada, porque ele é o homem, ele está ali como o mais forte. Você vai ensinar o seu filho a ser um gentleman, sabe, um servo, alguém que respeita a mulher, que respeita a figura feminina, que valoriza a figura feminina. Posso ouvir amém? Dos pais que têm filhos homens. E aí, quando ela me ligou, amor,
Nicole chegou em casa dizendo que menstruou. Eu corri numa floricultura, comprei um buquê com 12 flores, cheguei em casa e disse: filha, eu recebi ainda há pouco uma ligação da sua mãe, recebendo uma notícia maravilhosa, de que hoje foi o dia que você menstruou. Papai está aqui para dizer que hoje começa um novo ciclo na sua vida, minha filha. Sangue é sinal de vida. E eu comecei então a ministrar naquele dia ao coração dela, dei as flores, abracei ela e nós oramos juntos. E eu ali profetizando, dizendo: minha filha, hoje o Senhor está confirmando que você nasceu mulher, você nasceu, sabe, é um tempo de amadurecimento, é um novo ciclo que está começando na sua vida. E foi um momento ali tão lindo. O que será isso na vida delas? Memórias que elas vão carregar por toda a vida. Memórias que elas vão carregar por toda a vida. E um pai precisa estar presente em todos esses momentos dos seus filhos. Posso ouvir amém? Muitos filhos que são frutos de uma família disfuncional, pais ausentes, violentos, mentirosos, promíscuos, viciados, lares em que não existem afetividade, diálogo, equilíbrio financeiro. Esses filhos carregam essa herança emocional tóxica pelo resto da vida. Isso vai repercutir lá na vida adulta. Nós, eu digo nós que estamos aqui, muito do que nós somos hoje está linkado com tudo que aconteceu na nossa infância, queridos, sim ou não? E a gente não pode fugir disso. E daí a importância de nós experimentarmos a cura que a cruz traz, sermos sarados na nossa alma, nas nossas emoções. Esses filhos vão querer preencher esse abismo emocional de alguma forma, ou no namoro com o sexo prenupcial, ou com as drogas, ou na homossexualidade, porque esse rombo emocional está ali. Filhos com aversão ou medo de se casarem, eu conheço algumas histórias, por causa da agressão que eles veem em casa, por causa do relacionamento conjugal que eles veem em casa, criaram uma aversão, não querem se casar. E nós estamos diante dessa geração, queridos, filhos caminhando, homens caminhando para 40, 45 anos, sem perspectiva de quererem casar, e mulheres também. São muitas as histórias de pais machistas, ditadores, adúlteros, imaturos, beberrões, violentos, inseguros, omissos dentro dos seus lares, indiferentes dentro dos seus lares. Eu quero lhes dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um pai que não cumpre aquilo que promete. Esse filho terá dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. Você promete uma coisa dentro de casa, seu filho ouve aquilo e você não cumpre. Esse filho ele vai crescendo com dificuldade de acreditar nas promessas do Senhor. E a grande verdade é que as promessas do Senhor não falham. Mas Satanás bagunça essa paternidade para que isso repercuta na vida espiritual. Um outro exemplo aqui. Um pai que não é provedor. Esse filho vai crescendo acreditando que Deus é uma farsa, que Deus não supre nada, que Deus não promove nada, que Deus não é um Deus de provisão. E a grande verdade é que o nosso Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra. Ele é um pai provedor. Um terceiro exemplo, um pai que abandonou o filho, ou que talvez até divorciou, mas não faz questão de ver o filho. Esse filho crescerá com um sentimento de distância, inclusive em relação a Deus. Ele sempre vai olhar Deus assim como um Deus distante, um Deus alheio, que não se importa com ele. Um quarto exemplo, um filho que tem um pai violento, que não abraça, que não beija. Esse filho vai crescendo com a imagem de que Deus não é um Deus amoroso, de que Deus não é um Deus afetivo. E ele não vai se sentir como um filho amado. Queridos, uma das coisas que o filho mais busca no pai é vê-lo como exemplo. A coisa que um filho mais faz é observar o pai, sim ou não? Por isso que eu disse que o filho é esponjinha. E uma das coisas que os nossos filhos estão observando em nós, sabe qual é? Como nós tratamos a mãe dele.
como nós tratamos a nossa esposa. Eles estão de olho nisso. Eu percebo, e às vezes faço isso de propósito na frente delas. Eu pego a Andresa e começo a dançar com elas, invento uma música, beijo a Andresa na frente delas, e eu vejo os olhinhos delas brilhando. Eu vejo elas vibrando. Eu vejo o quanto isso está ministrando na alma delas. E a semente que eu estou plantando na alma delas é: papai está bem com a mamãe. Papai não vai deixar a mamãe. Papai não vai abandonar a mamãe. É essa mensagem que está indo para a alma delas e para o coração delas. Os nossos filhos estão vendo quando nós andamos com a nossa esposa de mãos dadas. Eles estão observando isso. Quando nós beijamos, quando nós abrimos a porta do carro, quando nós puxamos a cadeira, o tom de voz como nós falamos com a nossa esposa, o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei quantas vezes seus filhos te viram ajoelhado, prostrado, buscando ao Senhor, chorando na presença do Senhor. Eles estão de olho em tudo isso. Eu me lembro uma vez que eu parei na frente de uma farmácia com a minha esposa, ela desceu para comprar um remédio, eu tinha lavado o carro nesse dia, e eu estava comendo uma tangerina enquanto a esperava, e eu peguei, o carro estava todo lavadinho, não tinha lixeira, peguei a casca da tangerina, abri a porta e joguei debaixo do carro. Eu só vi aquelas duas cutucadas na minha costa. Minha filha mais velha e do meio estavam lá atrás e disseram: pai, não é isso que o Senhor ensina para a gente. Irmãos, eu não tinha onde me enterrar. Na mesma pegada, eu abri a porta, fui lá debaixo do carro, peguei a casca de tangerina e procurei o lixeiro e joguei fora. E disse para elas: vocês nunca mais vão ver isso na minha vida. Os nossos filhos estão nos observando. Eles estão nos filmando em tudo. Agora, o que dizer dos filhos que veem os seus pais mentindo? Que assistem os seus pais xingando, enganando, agredindo? Que assistem os seus pais traindo a sua esposa, a mãe deles. E eu vejo aqui que Jó era uma inspiração para os seus filhos dentro de casa. Ele orava pelos seus filhos. Jó era um pai equilibrado, sensato, amigo, fiel, temente, adorador. Era um pai presente, era um pai trabalhador, era um pai apaixonado pela sua família. Ninguém nasce sendo pai, queridos, é verdade. A gente vai aprender a ser pai sendo. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. É por isso que ser homem é uma missão. Ser homem é uma decisão. Eu decido ser um bom pai. Eu decido ser um bom marido. Eu decido ser um homem de verdade. É muito mais do que ter nascido do sexo masculino. Mas é uma decisão. Sabe, é um desafio que você recebe hoje, se levantando em oração, dizendo ao Senhor: pai, eu decido, meu Deus, eu decido ser um homem de verdade. Acabou a bagunça dentro da minha casa, chegou, acabou, eu vou partir para cima. Haverá um altar de adoração a partir de hoje dentro da minha casa. Satanás não vai mais bagunçar o meu casamento e a vida dos meus filhos, porque hoje eu me levanto como homem de honra. Se isso é para você, diga amém, diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Em segundo lugar, diga comigo a importância do perdão dentro do lar. Queridos, pedir perdão dentro do lar, pedir perdão para a família é uma chave de libertação. Você não tem a noção do que é essa palavrinha sair da sua boca para um filho seu e para o seu cônjuge. Meu amor, me perdoe. Meu filho, vem cá, perdoe papai. Eu já precisei fazer isso com as minhas filhas. Eu já precisei fazer isso com a minha esposa. E isso não nos tira da nossa posição de autoridade. Isso nos dignifica diante deles. Isso planta no coração deles a semente de que quando nós erramos, nós precisamos reconhecer. Irmãos, nós somos ministradores. Nós homens somos ministradores. Tudo que nós fazemos, nós estamos ministrando. Então não significa perda de autoridade nem humilhação. Pedir perdão é uma característica do céu. Eu inventei uma coisa lá em casa.
chamado de resolução. E todo final do mês eu reúno a família e nós fazemos a resolução. Como é essa resolução? A gente faz o círculo na mesa, ou lá na cama, ou em qualquer ambiente da casa. Eu pego uma folha de papel e aí escrevo Marcelo. E aí as 4 vão dizer, eu tenho que ficar caladinho, pianinho, e elas vão dizer tudo o que elas estão vendo, ouviram ao longo daquele mês que eu preciso melhorar. Depois a Andresa fica pianinho, caladinha, e aí eu tiro a forra nessa hora, e aí as 3, somado a mim, vamos falar o que ela precisa melhorar. E fazemos assim com cada filho. Irmãos, a primeira vez que eu inventei isso, e nós fizemos a primeira resolução, quase eu me arrependo da graça, porque a minha lista foi maior. Cara, mas como isso foi bom, como isso tem nos ajudado. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós não enxergamos, e eles estão vendo tudo, e eles estão enxergando tudo. Eu te desafio a fazer isso. Quem aceita esse desafio? Eu te desafio a fazer isso. Sabe? E aí, ao longo do mês, a gente vai interagindo e orando por aquilo. Então, quando se apresenta um comportamento no decorrer do mês que elas alistaram, aí a gente diz, olha a resolução. Isso vai virando uma certa opressão, mas é legal. Olha a resolução. E aí, no final do mês, a gente vai fazer a avaliação, aonde melhorou. Isso tem nos ajudado maravilhosamente. Irmãos, o nome disso é família. Família é uma equipe. Família é uma equipe, é cada um ajudando o outro. Família não são inimigos. Os filhos de Jó estavam unidos como uma equipe. Vai ter festa, eles mandavam um zap para todos os irmãos. E acontecia a festa, o banquete, o relacionamento. Eles colocavam os pingos nos is e conversavam e se relacionavam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando você pede perdão ao filho, você está ministrando ao coração deles. Sabe, amados, pais destroem a identidade dos filhos com palavras depreciativas. Eu sei de filhos que carregam na memória palavras como você é um burro, um idiota, um incompetente. Você não vai ser ninguém na vida. Você vai ser um mané na vida. Você vai ser uma prostituta na vida. A gente recebe essas pessoas com essa carga emocional dentro das nossas igrejas. Eu me lembro num retiro, pastor Hebe, de um jovem em prantos que me agarrou e disse assim, sê para mim a figura do meu pai por alguns minutos. E esse filho urrava, dizendo, pai, eu te perdoo por tudo que tu dissertes a mim. Eu te perdoo por todos os males que tu fizestes à minha identidade. Irmãos, me deu uma compaixão muito grande daquele jovem. Mas é essa turma que a gente está recebendo dentro das nossas igrejas. Gente que está vindo com uma carga emocional terrível. Então, o perdão, ele é libertador. Em terceiro lugar, diga comigo a importância do tempo de qualidade. Irmãos, Deus escolheu o homem, a figura masculina, para um papel intransferível. Nós não temos como fugir disso. Foi Deus que quis. Que o homem tivesse um papel que a mulher não vai conseguir substituir isso. Que a esposa, que a mãe não vai conseguir fazer aquilo que Deus outorgou que o homem fizesse. Não podemos terceirizar nossa missão de pai para a mãe, nem para babá, nem para a escola, nem para a igreja e nem para a sociedade. Uma das grandes queixas dos filhos, sabe qual é? Meu pai não me ouve. Meu pai não me escuta. Meu pai não tem tempo para mim. Meu pai não me ama. E tem até uma historinha que rola na internet de um filho que quis comprar uma hora de trabalho do pai. Pai, quanto é que o senhor ganha por mês? Calculou aquela hora de trabalho, fez um cofrinho e disse, pai, o senhor me vende 1 hora do seu tempo, eu lhe pago. Homens são muito agitados, sim ou não, queridos? Homens vivem na correria, sim ou não?
É um rótulo nosso não pararmos para ouvir. E nós estamos vivendo esse tempo de filhos pródigos dentro de casa com pais vivos. Eles estão assim dentro do lar. Filhos que estão perdidos, desconectados do coração do pai. Para o filho, amados, nada substitui o dia a dia com o pai. Nada substitui a presença do pai. Esse pai pode dar dinheiro para o filho, pode dar uma boa casa, pode dar conforto, pode dar uma boa escola, pode dar viagens, pode dar prazeres, diversão, mas o que o filho quer mesmo é a presença dele. É rolar com ele no chão, é a cosquinha dele, é a fala dele, é a voz dele, é o abraço dele. Seu filho quer você. Ele quer você, ele quer o seu toque. Ele quer o seu abraço, ele quer ter diálogo com você. Então, ser pai não se resume em dar boa casa, dar boa comida, dar bons estudos, escola, faculdade, viagens e conforto. Posso ouvir amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, no caso para os que têm filhos, né? Seu filho quer você. Olha, eu fiz uma listinha aqui, você não tem noção do peso disso para um filho. Pequenos gestos marcam a vida dos filhos maravilhosamente, como por exemplo, levar o filho na escola ou trazer o filho da escola. Uma vez que seja na semana, pela sua agenda, pela sua correria. Jogos escolares. Vai lá ver o seu filho jogando. Irmãos, eu já quebrei um dedo, corrida de saco. Minha filha, não, papai, vai. Quebrei um dedo, caí. Mas eu fui. E foi orgulho para ela. Papai, um dedo quebrado, mas foi. Quebrou o dedo, mas foi. Eu me lembro um dia, numa brincadeira, jogos escolares, uma bandeira de bandeirinha, brincadeira de bandeirinha. Eu dei a estratégia para minha filha. Filha, fique bem aqui no cantinho. Olhe para o papai. Papai está olhando para todo mundo. Quando eu disser vai, você vai. Você vai pegar a bandeirinha e você vai sair lá pelo outro lado. E ela ficou pertinho de mim. E eu olhando a movimentação toda, eu disse, vai agora. Irmãos, ela foi, pegou a bandeirinha e saiu lá do outro lado. Vocês precisavam ver a felicidade dela. Não por ter ganho, mas porque ela seguiu a minha orientação. Eu estava ali, isso marcou a vida dela. Até hoje ela fala nisso. São memórias. São memórias que os nossos filhos vão carregar por toda a vida. Sempre eu inventei uma brincadeira de trocar a pilha delas desde criança, como se tivesse uma caixinha. Aí esse meu dedo aqui é a chave de fenda, aí eu vou abrindo os 4 parafusos. É o momento da cosquinha, de dançar com elas. São memórias, são sementes que estão sendo plantadas. Então, levar filho na escola, jogar bola com ele, lavar o carro com ele. Tire um dia para isso, sabe? Fazer um supermercado, uma tarefa da escola, uma programação com eles, sabe? Teve uma época, e eu preciso fazer isso tão logo, que quando a minha caçulinha nasceu, eu ministrei algo para as minhas 2 maiores, dizendo que eu iria levá-las para jantar. E escolhi o melhor hotel da cidade, o melhor restaurante da cidade de Belém. Levei elas lá para o Crown Plaza. E levei uma de cada vez. Então, ela se produziu naquela noite, botou o melhor vestido, elogiei, abri a porta do carro, puxei a cadeira para ela sentar, dei o cardápio, minha filha, escolha o que você quer comer. E aquele jantar, só eu e a mais velha, na outra semana, só eu e a do meio, e eu estou esperando a caçulinha crescer para fazer a mesma coisa com ela. Olho no olho, conversando com ela sobre a vida. Mais velha, minha conversa já é se tem alguém na área, né? Tem que estar de olho nisso, né? Então, olha, queridos, que coisa linda. Você pode fazer isso com seu filho homem, levá-lo para um futebol, sabe, ter um momento com ele que diz respeito à vida masculina. São memórias. Paternidade saudável passa por isso, por essas coisas simples da vida. Por causa desse rombo emocional, crianças adoecem. São as doenças psicossomáticas. Por causa desse rombo emocional, crianças têm baixo rendimento escolar. Ficam rebeldes,
se envolvem com drogas, com a homossexualidade. Em quarto lugar, diga comigo, a importância dos pais como canal de cura e proteção. Queridos, o senso de confiança e proteção que vai construir a autoestima e a personalidade do filho está ligado diretamente com o perfil do pai. A psicologia explica isso. Então, tudo que aquela criança será na vida, em termos de confiança, de segurança, de uma pessoa realmente de bem com a vida, está ligada com o perfil do pai. Esse senso de confiança e proteção vai construir a personalidade e a autoestima do filho. Então, isso está linkado diretamente com o perfil do pai. Pais são canal de cura para os seus filhos. Nós funcionamos como bálsamo do Senhor para a alma deles. Eu me lembro numa época em que minha filha mais velha, eu percebi isso dentro de casa. Ela só andava com o cabelo preso. Só andava com o cabelo preso. Ia para o supermercado, para a igreja, para a escola, só com o cabelo preso. Aquilo, o Senhor me deu esse start e então eu percebi que tinha alguma coisa errada. Sentei com ela e disse: filha, eu ando percebendo há mais de um mês que você só anda com o cabelo preso. Para onde a gente vai? O que está acontecendo? Não, pai, não é nada não se preocupe. Não, minha filha, fale para o papai. Aí foi quando ela abriu o coração dizendo que uma pessoa ligada à família disse para ela: Nicole, teu cabelo é muito desengonçado, teu cabelo é muito espalhafatoso, parece uma farofa, parece uma juba de leão. E Satanás pegou essas palavras e contaminou o coração dela. E ela começou a ver feiura no cabelo dela. E naquela noite eu comecei a ministrar ao coração da Nicole, dizendo: minha filha, o seu cabelo é lindo. Deus, Ele te deu cachos, minhas filhas. Seu cabelo é cacheado, óleo dourado. E eu comecei, queridos, a destacar a beleza do cabelo dela. A partir daquela noite, depois que nós oramos, no dia seguinte, ela assumiu os cabelos cacheados dela de uma tal forma que até hoje eu nunca vi mais o cabelo dela amarrado. Anos se passaram, Nicole assumiu o cabelo cacheado dela. E é um cacheado lindo, dourado. Louro, dourado, sabe? O fio começa preto, mas ele vai ficando louro assim, parece de oxigenada no final. Então, é um cacheado dourado e ela assumiu isso. É claro que isso mexeu com o meu bolso, né? Eu tive que fazer um investimento nos produtos para manterem aqueles cachos dourados. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Eu preciso te dizer algo. Quando Deus fez a mulher, Deus não tirou a mulher do calcanhar do homem, para que o homem nunca a pisasse. E não tirou também do braço dele, para que ele nunca levantasse a mão contra essa mulher. Mas tirou da costela, que está perto do coração, no melhor lugar onde a mulher precisa estar. Mas eu preciso te avisar algo. A costela também está perto do bolso, querido. Pega essa revelação aí. Então, muitas vezes a gente quer uma mulher bonita, mas não quer fazer o investimento. No dia que a sua mulher estiver estressada, querido, leva ela no shopping e solta ela lá. Dá o cartão para ela, R$100, né? É R$100. Dá R$100 para ela. Você vai ver, querido, ela vai voltar outra. Diga para o seu irmão: deixa Deus te usar, pão duro. Deixa Deus te usar, meu irmão. Então, às vezes a gente quer ver a mulher bonita, produzida, mas não quer fazer o investimento adequado, não é verdade? Quando nós visitamos abrigos, nós temos uma ação que nós fazemos com um abrigo, lá em Belém, e nesse abrigo, as crianças que estão ali são as crianças que foram abandonadas pelos pais. A gente chega lá nesse abrigo, tem alimento, tem brinquedo, tem tudo. Sabe o que mais as crianças querem? O nosso abraço. Eu fico observando das meninas sentadas nos colos das tias, das irmãs que nós levamos da igreja, e tudo que elas querem é carinho, é afeto, é afago. Interessante isso, irmãos. A importância de pais como canal de cura e proteção passa por um seguinte aspecto também.
Eu sempre disse para as minhas filhas o seguinte: filhas, o único colo de homem que vocês sentam é o do papai, nenhum mais. Porque, pasmem vocês, o maior índice de abusos, eles se dão dentro do quadro e do contexto familiar. Então eu fui plantando isso no coração delas. Isso pode não ser uma verdade para você, mas por tudo que eu ouço, nós aconselhamos, nós ouvimos muitas histórias de abusos que se deram dentro do contexto familiar. E não queiram ouvir, são os parentes mais próximos. São os parentes mais próximos. Então ensinei isso para elas. Então, colo de homem, vocês só sentam no colo do papai. Me causa ira e uma certa aversão quando eu vejo meninas de 2, 3 anos sentadas num colo de um homem que não é o pai e com a posição realmente genital da menina e do homem. Eu, na minha visão, posso estar errado, mas me causa, sabe, queridos, porque pode ser que na inocência daquela criança não tenha nada, e eu creio que não tenha mesmo. Mas a gente não pode dizer isso do homem. A gente não pode dizer isso. Porque as estatísticas estão aí, sabe? Os quadros estão aí e a gente ouve histórias sobre isso todo dia. Queridos, até um filho seu pequeno, quando vai no banheiro, você precisa acompanhá-lo. Porque o negócio está pegando nos dias de hoje. Vai fazer um exame no médico, acompanhe o seu filho criança. Vá lá, não deixe-o sozinho com o médico e com a médica. Você tem que estar presente. Não sendo você, sua mãe. A autoridade que está ali com a criança precisa estar presente. Casa de coleguinha, às vezes o problema não é nem o coleguinha, mas é a tia do coleguinha. É a prima do coleguinha que está ali. É o primo do coleguinha que está ali. Então a gente tem que estar de olho nisso. As amizades nas redes sociais. Queridos, paternidade passa por essa figura da proteção. Pais que são canal de valores, princípios, santidade para os seus filhos, ajudam na formação do caráter dele. Então nós precisamos dar essa plataforma para os nossos filhos. A gente não pode projetar filhos só para ter sucesso e dinheiro na vida. Antes disso tem que vir o caráter. Porque se não tiver caráter, eles vão colocar tudo a perder lá na frente. Filhos formados debaixo dessa cobertura protetora sempre farão as melhores escolhas na vida. Estudos apontam que o homossexualismo e o lesbianismo são disfunções ligadas à figura paterna. Os terapeutas apresentam esses relatórios. Pai que muitas vezes desejou um filho homem e aí veio menina. E ele trata essa menina como se fosse o seu garoto. Isso vai dar problema lá na frente. Ao invés de afirmar o seu lado feminino. Outros fatores são abusos na infância, o incesto, a rejeição do pai. Está tudo ligado com a disfunção sexual. Nós estamos diante de uma geração de jovens e adolescentes lutando contra questões de identidade sexual por causa da ausência ou indiferença do pai. Essa é a grande verdade. Quase todos os homossexuais têm uma forte ligação com a mãe e carência do pai. E ele tenta suprir essa carência do pai com outros homens. Mas a Bíblia o enquadra como perversão e como imoralidade. Então você vê que mesmo num relacionamento lésbico, tem a figura do homem. Uma das duas mulheres vai fazer o papel do homem, sim ou não? Olha só, queridas. Mesmo num relacionamento lésbico, tem a mulher que vai fazer a figura do homem. Porque faltou ali, pastor Hebe, a figura masculina. Faltou ali. E aquela menina que optou pelo lesbianismo, ela vai procurar na figura de uma mulher que se comporta como homem, o que lhe faltou no seu relacionamento paterno. Aí Satanás distorce isso. Então, em último lugar, diga comigo a importância da disciplina e da correção. Irmãos, a falta de autoridade paterna produz filhos que eu chamo no livro
como a síndrome de Adonias. A falta de autoridade paterna em relação aos filhos, eu escrevi sobre isso no livro, como síndrome de Adonias. O que é isso, pastor? Davi, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele foi um pai omisso. Ele ganhou grandes batalhas contra inimigos da nação, mas ele perdeu as batalhas dentro da sua casa, com os seus filhos. E tinha um filho chamado Adonias, que está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que esse filho, ele queria tomar o poder à força. Adonias foi um filho orgulhoso, soberbo, egoísta, presunçoso, vaidoso, e o texto diz que ele nunca foi contrariado pelo pai. Filhos precisam saber ouvir não, porque não faz parte da vida. Lá no Jardim do Éden, o homem tinha todos os sims e tinha um não, porque um não faz parte da vida. O não também é uma figura, é um instrumento de proteção. Nós educamos as nossas filhas desde pequenininha também, porque o filho ele tem uma autolegislação muito grande. O filho, a criança, já nasce com essa autolegislação. Eles querem gerenciar, eles são cheios de gosto, cheios de vontade, sim ou não? Então, a gente criou esse princípio na vida delas, dizendo, pai, mãe, eu quero vestir esse vestido. Minha filha não é assim, mãe, eu posso vestir esse vestido? Então, a gente criou essa cultura, para que elas entendam que nós somos governo sobre a vida delas. Nós gerenciamos a vida delas. No supermercado, o filho, pirralhinho, vai lá e quer levar tudo. Então a gente incutiu. Pai, eu posso levar? O senhor pode comprar? Então esse pode ou não pode, vai criar neles que nem tudo pode. Vai criar esse princípio dentro deles, que nem tudo pode. Então a gente vai, queridos, educando os nossos filhos nessa perspectiva, porque o filho, ele é cheio de autolegislação, e nós precisamos ensiná-los a ouvir não. Do contrário, nós vamos produzir filhos delinquentes para a nossa sociedade. Vejamos alguns exemplos. Quando um pai dá tudo o que o filho quer, esse filho vai crescer na vida achando que tudo o que ele desejar, ele tem direito. Porque o pai dá tudo o que ele quer, tudo o que ele exige, o pai dá. Porque nunca soube ouvir não. O segundo exemplo, o pai que ri quando o filho chama palavrão. Esse filho vai crescer achando que o desrespeito é algo normal e engraçado. Que denegrir é algo normal e engraçado. O pai que não repreende o mau comportamento do filho. Esse filho vai crescer pensando que não existem regras na vida. O pai que não limpa a bagunça do filho. Esse filho vai crescendo pensando que ele não é responsável por nada, que outros podem assumir as suas responsabilidades. Pai que não assiste a TV porque o filho grita quando o pai tira do desenho dele. Então esse filho vai crescendo achando que não precisa respeitar o espaço do outro. Pai que resolve tudo na vida do filho dando dinheiro para ele. Esse filho vai crescendo achando que o dinheiro é um Deus e que tudo que ele precisa na vida é do dinheiro, de nada mais e de ninguém. Pai que se coloca sempre a favor do filho, independente dele estar certo ou errado. Então esse filho vai crescer achando que tudo aquilo que contraria ele na vida é perseguição. Então vejam, queridos, o quanto uma paternidade doentia, ela é nociva para os filhos. Corrigir e disciplinar faz parte de uma paternidade responsável. Posso ouvir amém? Eu vou lhe dar os textos. Provérbios 13, 14 diz: aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo castiga. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele.
Hebreus 12, 6. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? O que nós não podemos fazer é errar na forma irada de corrigir os filhos. Porque muitas vezes o pai está corrigindo o filho de uma forma tão irada, que ele está dizendo para o filho, em outras palavras, assim: quem manda aqui sou eu. E ele corrige o filho de uma forma irada, violenta. Então, muitas vezes, nós vamos corrigir o filho de uma maneira errada. E muitas vezes, amados, nós precisamos de sabedoria nessa hora. Porque às vezes até tirar um privilégio dói mais do que uma surra. Lá em casa a gente usa a varinha. A minha esposa comprou mais agora a caçulinha, né? As duas já passaram por esse processo. Mas a minha esposa comprou para as três eu não sei como é aquele negócio que raspa o pé. Uma lixa, né? Tem um cabo e ela desenhou um olhinho, fez a sobrancelha, fez a boca. Então é a varinha da correção. E a gente utiliza então com a menorzinha. Então quando ela bate, quando ela desobedece aquilo que a gente já orientou várias vezes, então vai ter a correção. Então nós levamos ela para um lugar reservado, conversamos: filha, papai já tinha lhe falado que a gente não tem que bater em ninguém. E você bateu na sua irmã. E você já tinha sido advertida por isso. Então papai agora vai dar uma correção na Hannah, porque o papai ama a Hannah. E então baixa o short, a calcinha, pega a bundinha e eu dou a correção. Dou as lambadas lá, fica vermelho, e coloco ela na cadeira da disciplina, isso com 2 anos e meio, irmãos. E ela fica sentadinha ali para se arrepender. E depois ela sai dali, papai abraça e diga: filho, o papai te ama muito, foi por isso que o papai fez isso. Vai agora lá com a sua irmã e peça perdão. Irmãos, é libertação, não tem encosto que fique dentro de uma casa dessa. Não tem demônio que fique lá, meu irmão. Porque o processo é grande. Então, sabedoria na hora de conversar. Eu estava num restaurante, no japonês que eu lhe falei, e tinha um casal que sentou numa mesa e a criança estava brincando com o celular. Eu vi aquela cena e o celular era um celular moderno. Irmãos, aquele celular escapuliu da mão daquela criança de 4, 5 anos, caiu no chão. E quando o pai viu aquela cena, irmãos, eu fiquei envergonhado, porque todo o restaurante assistiu aquilo. Aquele homem, aquele pai foi tomado por uma ira tão bruta, que ele falava com aquela criança, apontando assim na cara dela, por causa do celular que caiu. Humilhou aquela criança ali. E aquela criança ali só fazia chorar, e a mãe então a abraçou. Então a forma como ele tratou a filha naquele momento, por causa do celular que caiu no chão, foi de uma forma bruta, covarde, vergonhosa. Agora imagine a imagem, a memória que ficou no coração daquela criança, de ter sido tratada pelo pai num lugar público daquela maneira. Foi desastroso aquilo ali, foi desastroso. Nós vamos para o último vídeo agora, e em seguida a gente vai orar. Posso dizer que, como oficial da lei,
Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou! Eu vou! Eu vou! Hoje eu quero conhecer esses homens que estarão dizendo ao Senhor: Pai, se for para construir uma nova história dentro da minha casa, eu quero ser esse canal.
Se for para construir uma nova história no meu contexto familiar, eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Se você é esse homem e deseja dizer isso ao Senhor, eu quero fazer essa oração por você aqui na frente. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero fazer essa oração por você. Eu não sei como você foi criado pelo seu pai. Eu não sei. Eu não sei se há necessidade nessa noite de você liberar perdão para o seu pai, para sua mãe. Se houver, faça isso. Talvez eles não te deram o que você precisava, porque também não deram para eles. Porque a gente só dá o que a gente tem, queridos. Nós só damos o que nós temos. Libere perdão nessa noite, em nome de Jesus. Libere perdão. Reúna dentro de você gratidão pelo pai que você teve, com toda a limitação. Talvez tenha sido um pai opressor, duro, difícil. Mas ele foi o teu pai. Mas ela foi a tua mãe. Agradeça por isso. Você só existe por causa dele. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, rendidos à tua presença. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, arrebentados pela tua palavra. Por tua palavra que descortina a nossa alma por inteiro. Por tua palavra, Senhor, que desnuda o nosso coração diante da tua presença. Pai, nós admitimos, Senhor, o quanto a paternidade mal resolvida foi danosa na nossa vida, Pai. Nós admitimos, Senhor, o quanto nós reproduzimos na vida adulta, Senhor, as consequências dos traumas, das lembranças, dos acontecimentos, das marcas, das feridas, dos abusos que nós sofremos, Senhor, na nossa infância, na nossa adolescência. Senhor, e nós estamos rendidos aqui nessa noite diante da tua graça, dizendo, Senhor, nos socorre, Senhor, essa noite. Nos socorre, Senhor, por nós não estarmos sendo o pai que o Senhor espera que nós sejamos para os nossos filhos. Senhor, que essa noite seja uma noite de perdão, Pai. Que essa noite seja uma noite de liberação, de perdão, Senhor. Que essa noite seja uma noite de cura. Que seja uma noite de libertação, Senhor. Senhor, sara as feridas antigas do nosso interior, Pai. Senhor, silencia o grito da nossa alma pela figura do Pai. Tu és o nosso Pai. Eu nunca soube o que foi chamar um homem de papai, mas quando eu descobri, Deus, que Tu és para mim a figura do Pai que eu não tive, eu pude gritar um dia: papai, papai, Tu és o meu pai, Tu és o meu paizão, eu te chamo de paizinho. Tu és o meu pai amado, Tu és o meu pai lindo, Tu és o meu pai forte, Tu és tudo que me faltou no pai biológico, tudo que eu não tive na minha figura paterna, eu encontrei em Ti, Senhor. Tu és o meu pai por excelência, Tu és o meu pai que me ama, Tu és o meu pai que me aceita, Tu és o meu pai que me afirma. Abre os seus lábios, querido, e comece a orar agora. Comece a orar. Você é filho amado. Você é filho amado.
Você é filho amado, Ele te ama, Ele te ama. Você é filho aceito, você é filho aceito. Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te coloca no colo nessa noite. Ele te diz: filho, filho, filho. Vamos, chame Ele de papai. Chama o teu papai nessa noite, vamos. Chama o teu papai nessa noite. Chama o teu papai. Deixa Ele te abraçar nessa noite. Oh, tu és filho. Tu és filho. Tu és filho.